Olá, galera, bem-vindos a mais uma Sala 1604. Hoje vamos falar sobre o que é modelagem 3D. Vai ser um assunto iniciante para quem ainda não sabe, para quem tem curiosidade de saber mais sobre o mundo 3D. E hoje estou aqui com Giovanni Kozowski. E aí, gente, beleza? E com Gustavo Ribeiro. Oi, gente, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? E é o melhor podcast hoje porque temos coxinha e bolinha de queijo. Para comer enquanto a gente fala. Então, se parecer que alguém tá falando com a boca cheia, é porque tá mesmo. Não é só zoeira. Então você aí também pegue seus quitutes e comidas e venham escutar com a gente. E também quero aproveitar e indicar os outros conteúdos da Escola Revolution. Nós temos o blog que tá cheio de matérias interessantes. Revolutional.com.br. Temos também o nosso canal no YouTube. Temos tutoriais, gameplay. Workbox. Tem Workbox, que é a tutorial. É a mesma coisa. Só o nosso nome. E muitos outros conteúdos bacanas que vamos colocar no futuro. E tem lives também, entrevista com artistas conhecidos e legais que você não pode deixar de ouvir. Então vamos ao nosso assunto, que é a modelagem 3D. Giovanni Kozowski, ele é professor aqui do curso de modelagem, textura e render, no curso presencial, e do online, ele é professor do curso de modelagem para produção. E o Gustavo Ribeiro, ele é o professor do curso Hard Surface, do curso de modelagem poligonal, tanto no presencial quanto no online. Qual de vocês vai começar a falar sobre o que é modelagem 3D? Acho que eu nunca parei pra pensar exatamente o que é modelagem 3D. É difícil, né? É difícil você explicar, sei lá. Vamos explicar o que é 3D. O que é terceira 3D? dimensão. 3D, cara. 3D são... DDD. 3D. Brincadeira, gente. 3D é a abreviação pra gente de largura, profundidade e altura, né? São as três dimensões básicas para que qualquer coisa possa existir dentro do espaço. Isso. Então, acho que modelagem 3D é a criação de modelos dentro de um espaço tridimensional. O que acaba sendo muito diferente do 2D, porque no 2D você está pintando lá no espaço bidimensional. Então, tudo que você cria em termos de objetos no espaço tridimensional... O computador, ele simula esse espaço tridimensional, né, através de pontos ele tem, de matemáticas. Coisa complicada. Inception! Na verdade, eu acho que a grande sacada de modelagem 3D é que você, se a gente for comparar com 2D, assim, é a profundidade, né? Você tem a profundidade da coisa na tela ali, assim. Sim, você pode andar em volta do seu modelo. Pode rotacionar, fazer um monte de coisa ali. Você tem uma liberdade que você não tem necessariamente no 2D, né? Você tá travado naquela visão bidimensional. Se você quiser ver a parte de trás do seu modelo, você não pode. Consequentemente, juntamente com isso, vem a dificuldade também, né? Que você não... Geralmente, quando você está criando algo no 3D, você está criando para que ele seja apreciado de todas as vistas, de vários né? ângulos, né? Então é uma coisa que você tem que ter cuidado no 3D quando você vai fazer. Já toma cuidado aí. Você acha que tá querendo começar a modelagem 3D? Saca, mas assim, no geral, eu acho que modelagem 3D é o processo de você criar coisas nesse ambiente tridimensional. Aí a modelagem 3D ela pode se dar de diversos princípios. Antigamente, bem antigamente, saca? A modelagem em 3D você tinha alguns limites dela. Você tinha... A gente hoje tem muito o que a gente fala de modelagem poligonal, que eu não vou entrar agora nesse mérito porque a gente tá no começo, mas antigamente o pessoal modelava muito em NURBS, tá? NURBS são superfícies paramétricas, tá? O que é uma modelagem mais precisa, uma modelagem mais para engenharia. Essa nomenclatura às vezes não tem nem como você tornar ela um pouco mais fácil. Olha o que significa NURBS, é Non-Uniform Rational B-Splice. A coisa já começa complicada pelo nome já, né? Meu Deus. É bem treta. E daí a questão da modelagem ela vai evoluindo com o tempo, mas eu acho que nos idos da modelagem lá atrás, você não era um negócio tão artístico. Era um processo mais técnico, por assim dizer. Sabe, a gente tem um advento de uma modelagem que você tem um pouco mais de liberdade artística, que as ferramentas funcionam bem, coisas do gênero. Você pode pensar mais no processo do design, né? Do que você tá metendo a mão na massa. E hoje em dia a gente tem softwares que simulam como se estivesse mexendo na argila, né? Por exemplo, ZBrush. ZBrush, no caso, né? Mas nem sempre foi assim, né? Nem sempre. A gente tem uma questão que você tem... Hoje quase tudo usa... Acho que até onde eu sei, nenhuma empresa
pelo menos na indústria de entretenimento, usa NURBS, essas coisas mais. Acho que a DreamWorks usava até uns 10 anos atrás, assim. Ele tá em 2017, mas em 2010 teve muito problema. 2009 a gente tinha o Avatar saindo, que ainda é um filme fodão. Mas a DreamWorks chegou a usar por bastante tempo o NURBS no pipeline deles. E, assim, hoje a gente tem, de uma maneira geral, todo mundo usando muito modelagem poligonal. O que é modelagem poligonal? Tá? Até o ZBrush, ele parte do princípio que você está tratando de polígono. Modelagem poligonal é modelagem através de polígonos. Qual que é o elemento poligonal básico, sabe? É um triângulo. Então, o que é a modelagem poligonal? É através da movimentação dos elementos básicos de um polígono, que são, por exemplo, um triângulo ele tem vértices, ele tem faces e ele tem linhas que no 3D a gente chama edge. Através de movimentar esses componentes básicos, você pode criar modelos complexos. Você consegue criar uma superfície, né? Isso. Juntando ali polígonos até que você tem um personagem, sei lá, um carro, uma casa. Exatamente. Então é esse processo de modelagem poligonal que a gente tem vigente no mercado hoje em dia, sabe? Por exemplo, eu chego a usar NURBS, mas o NURBS é mais uma parada para esboçar algo e depois converter para polígonos a minha geometria. Mas aí você entra em dois processos, assim, que tipo, a modelagem, por exemplo, no Maya é um processo muito diferente da modelagem, digamos, no ZBrush. ZBrush, né? A gente tem dois softwares diferentes. O Maya, a modelagem poly by poly. Isso. E o ZBrush, aquela liberdade que eu falei ali. Você não vai ficar se preocupando quantos polígonos tem seu personagem, nem nada. Você vai trabalhar livremente dentro dele. Sim, e você tem, tipo assim, os prós e os contras de cada um. Além desses softwares que vocês falaram, quais são os outros softwares que existem no mundo? Tanto desse poly by poly quanto do orgânico. Vamos ver se a gente consegue listar? Vai. Cada um fala um. Primeiro e da aí Autodesk. quem esquecer... Autodesk. A gente tem mais pra entretenimento tem o Max. Maya e Max eu acho que seriam os e dois XSI, principais. né? XSI. O XSI que é finado já, né? Que a Autodesk descontinuou. Os mais conhecidos já tá bom. Aí fora da Autodesk você tem... Tem Modo. Você tem o Modo, você tem o Houdini, Cinema 4D. Você tem o Cinema 4D. Você tem o Blender. Você tem o Blender, gente. Eu vou falar 10 vezes o Blender. Você tem o Blender, que é um puta software bom. Sabe, você tem mais... Software livre, né? Você tem o Lightwave. Verdade. Você tem... Nossa, você tem muito software. Você tem aquele Coach 3D lá. E também você pode modelar nele. É engraçado que de modelagem, assim, mais orgânica, a gente não tem tantos, assim, que eu Você tem no caso, estilo ZBrush? ZBrush. ZBrush, Moodbox e 3D Coach, acho. Acho que são os até onde mais conhecidos. São os mais conhecidos. Que eu não sei, eu não vou afirmar que são os únicos, mas que são os mais conhecidos são eles. Mas o ZBrush de longe domina o mercado nesse sentido. Todos esses filmes que você vê, esses personagens, Hulk, King Kong, é tudo feito no ZBrush ali. Sim, mas o interessante saber disso é que é como aquilo que a gente tá falando. O ZBrush, ele é parte do processo, né? Ele não é o processo inteiro não se dá nele. É, verdade. O processo inteiro não se dá nele. Então, tipo, aí que a gente entra acho que é um negócio legal de a gente explicar por aquela questão da diferença entre os dois. Por exemplo, o que é a modelagem poly by poly? Sabe? O que é a modelagem poly by poly? O que é, Gustavo? Você tá sabendo muita coisa. Eu soube que você é professor. Eu não sei nada disso, galera. Soube que você dá aula, cara. Então Você dá explica aula, pra gente. então. Ilumine aí nossos alunos. Galera, então, qual que é a pira da modelagem poly by poly? É que quando você tá modelando poly by poly, você tá modelando, tipo, polígono por polígono. Então, tipo assim, eu tenho uma face, eu vou lá, a partir do edge dessa face eu posso extrudar ele e criar um outro polígono, sabe? Então você vai aumentando a quantidade de divisões e, tipo, redirecionando a malha para poder criar formas complexas. Então, muito no cerne da modelagem poligonal, eu digo modelagem de poligonal ou de subdivisão, eu não vou entrar em méritos mais explicativos nesse sentido, mas é assim, é o fato de vocês descrever o máximo de detalhe com o mínimo de geometria possível. Então, com quantos polígonos eu posso descrever um rosto? Do mesmo jeito, com quantas linhas você pode descrever um rosto? Mesma coisa com quantos paus se faz uma canoa. Não, exato. Com quantos polígonos se faz uma canoa? Com quantos polígonos se faz uma canoa? E daí a gente já entra num ponto que é uma diferença bem grande disso no Maya
pro ZBrush, porque assim, no Maya, quando você tá fazendo modelagem poly by poly, você já tá automaticamente trabalhando com uma contagem de polígonos mais baixa, assim, sabe? Já no ZBrush, como o processo é mais orgânico, você já tá... É engraçado que, assim, se a gente parar pra pensar, Maya, assim, você sai com uma malha, assim, pra animação, por exemplo. Exato. E já no ZBrush, não. No ZBrush, eu pelo menos vejo muito mais como software que você faz esboço, você não se preocupa com polígono, você só se preocupa com a parte artística de modelar mesmo, e aí depois você pode unir ele com Maya, né? Que é uma coisa que os softwares, eles acabam interagindo também. Sim. Ali, né? E daí, tirando ele do ZBrush e levando pro Maya, você prepara esse modelo para uma produção, né? Prepara ele para uma produção, transformando ele num poly by poly, né? Isso, exatamente. Então, ou seja, não tem escapatória. Você tem que... Dependendo, né, da área que você queira seguir. Sim, é porque, por exemplo, no ZBrush ele tem um approach assim, é aquilo que eu falei, no caso da modelagem, quando você parte poly by poly, você parte daquele princípio da topologia. O que é topologia? Por exemplo, eu posso ter 2 cubos. Um pode estar lá bonitinho e outro pode estar, tipo... todo deformado. Não necessariamente deformado, mas ele pode ter, tipo, um monte de edge e outro pode ter, tipo, só lá 6 faces. E um pode ter, tipo, 200 faces. Os 2 são cubos. O que define um cubo, define a diferença entre os 2, não é a forma, e sim a maneira como eles foram construídas, assim. Que um tem mais face e outros tem menos face. É basicamente isso que acontece na diferença do ZBrush e do Maya. No ZBrush você trabalha com muitas faces e não necessariamente você se preocupa nesse processo de construção com o fluxo para onde vão os edges, as faces e coisas do gênero. No Maya você já tem essa preocupação muito mais grande, né? Porque ali vai dar mais trabalho para você modelar se você não tiver organizado, né? Sim, porque pensa assim, no Maya a gente mexe vértice a vértice, face a face. Você faz seleção de grupos. É diferente de você, no ZBrush você trabalha com a movimentação de um conjunto de vértices, de um conjunto de faces para gerar as formas. E no Maya ele já é tipo vértice a vértice, face a face. Você vai com mais cuidado no Maya, né? Senão você deixa a tua malha toda desorganizada. Isso, e se você tiver muito vértice e muita face no Maya, fica impraticável de você modelar e fica lento. Além de que pode ficar feio, amassado, né? Tem as técnicas pra realmente o modelo ficar bonito, né? Ficar bem construído, no caso. E daí você entra nessa questão que tem, tipo, 2 processos bem distintos, assim. Que um é isso que o Giovanni falou do esboço. Um é você pode modelar de várias maneiras, né? Você pode modelar um modelo, modelar um modelo único e exclusivamente ilustrativo, né? E você pode modelar um modelo pronto para a produção. O que é um modelo pronto para a produção, Giovanni? Modelo pronto para a produção, posso pegar como exemplo um personagem. Você tem que ter uma malha organizada ali. Por exemplo, o personagem vai caminhar. Se ele tiver uma malha toda desorganizada, não vai ficar bonito, ele vai ficar todo deformado, né? Sim. Então ele tem que ter um fluxo de malha bem legal, assim, ele precisa quando ele for animado, né? Quando ele for animado, ele tem que ser um personagem que tem, sei lá, edges nos lugares certos e tal. Então a malha dele tem que ser lógica para a produção, para a animação. Sim. Então, tipo, o modelo para produção é porque ele tem um objetivo, né? Ele tem um objetivo. É por isso que, assim, se a gente pega, por exemplo, a história dos softwares, eu acho legal falar o seguinte, que há poucos anos atrás a gente não tinha o ZBrush, né? Ele era um software, assim, para você fazer um personagem, você tinha que, sei lá, vamos pegar o Maya, você tinha que fazer ele inteiro no Maya, assim, você tinha um monte de limitação e tal, não tinha tanto detalhe para fazer. Hoje em dia não, hoje em dia você vai direto no ZBrush, faz lá o seu dinossauro, o seu monstro, o que for, e aí você joga ele no Maya lá e refaz essa topologia um pouco mais lógica aí e tal, pega os detalhes, tem que pegar. Sim. Isso que eu acho legal, assim, sabe? Sim. Acho que mudou bastante a indústria, assim. E eu acho que por um lado eu acho isso bem legal, porque o ZBrush é um software que acaba dando mais liberdade criativa, assim, sabe? Sim. Mas ao mesmo tempo, isso é meio que um problema, porque se a pessoa vai direto pro ZBrush, ela fica tipo naquela... Porque o ZBrush é o mais próximo que você tem, por exemplo, quando você vai estudar alguma coisa. Se você for desenhar hoje, a curva de aprendizado para você saber usar um lápis não é muito grande, sabe? Para você poder pegar o lápis e fazer uma linha. Um bebê pode ir lá, tem um papel na frente, ele vai lá e risca essa linha no papel. O ZBrush é legal por isso, porque tipo, a curva de aprendizado no começo, para você começar a esculpir alguma coisa, fazer um risco, adicionar um volume, ela não é tão grande. O problema no Maya já é exatamente esse. Porque a curva, né? Porque a curva de aprendizado para você modelar qualquer coisa no Maya já é muito maior, assim, o que acaba assustando muita gente. Então, se você começa num software como o ZBrush, você pode acabar ficando, tipo, não mal acostumado, mas
entrar num processo que, tipo, ele é muito mais criativo e na hora de você ir para um software como o Maya, que não deixa de ser um software que você pode expressar sua criatividade, porque você expressa e pode criar um monte de coisa, mas na hora de modelar no Maya, porque você vai precisar passar por isso se você não quiser ser um concept artist, quiser ser um cara de produção, você vai acabar vendo que, tipo, aquilo que você fez no ZBrush é 20% do tempo. O resto você vai precisar lá estar fazendo a retopologia, trabalhando nos loops, abrindo a UV, fazendo a textura. Então é um processo que é importante as pessoas, junto quando você estiver aprendendo no ZBrush da vida, tá pegando também um pacote 3D, né? É importante ele saber essa coisa do poly by poly ali, porque depois se precisar fazer uma topologia, ele entende, né? Sim. Como funciona, né? Que o princípio é sempre o princípio do polígono, tanto no Maya quanto no ZBrush, né? Sim, exato. Você pode, sei lá, você começou direto no ZBrush, você pode criar um vício aí de não ter aprendido essa modelagem poly by poly antes ali. Assim, você não precisa ser o mestre do poly by poly, mas pelo menos entender como funciona, né? Como as coisas são construídas. Pegar os fundamentos disso já é legal desde o começo, né? Até porque, se a gente parar pra pensar também, nessas últimas versões do ZBrush aí, ele acabou também trazendo essa coisa do poly by poly que ele não tinha, né? Sim. Tem lá um pincelzinho novo, O Z-Modeler, o Z-Modeler, que você consegue modelar como se, por exemplo, se modelasse no Maya, assim. Sim, é bem próximo da modelagem. Mas ainda assim mostra a importância da modelagem poligonal, que ela gosta mais devagar, mais lento. Sim, e que não tem, tipo... Não é o mesmo passo de você ir lá e esculpir uma parada, assim, definitivamente. E se você quiser saber mais sobre Maya e Max, a gente tem um outro podcast, né, que é a Guerra dos Softwares, onde o Gustavo e o Giovanni... Ou só vocês dois? Tá só a gente. É só gente que é louco de falar sobre isso. não é só sobre Maya e Max, mas é de todos os softwares, né? E eles conversam sobre esses outros que softwares. vence no fim ali, hein? Será que eu dou spoiler agora? A gente vai deixar listado aqui no final no nosso blog. Isso, pra vocês verem. Mas é bem legal isso, porque, tipo, essa questão do estado que a gente tá agora, tipo, atual em relação ao software, porque hoje a gente tem muito mais liberdade, tipo assim, eu não comecei tão atrás, mas, por exemplo, eu comecei com a versão da Maya, o Maya 8, ó. Mas assim, cara, hoje em dia você tem tanta ferramenta que facilita a modelagem que você não tinha antigamente, assim. A coisa do técnico, ele vai começando a ficar de lado e fica mais o artístico. Isso, ali, né? exato. Até a modelagem poligonal hoje tá muito fácil de fazer, sabe? As ferramentas estão mais, como é que fala? Friendly users, né? Sim, exatamente. A interface é mais amigável, é tudo mais amigável hoje em dia. Até essa coisa que a gente fala da topologia, assim, tipo, você tem que usar os dois softwares e tal. Talvez, eu acredito que daqui a alguns anos você saia direto do ZBrush, ele já tem ferramentas para Z-Remesher. O Z-Remesher, que você cria essa topologia, ainda não é tão lógica, ainda não é tão boa pra, sei lá, pra animação e tal, mas quebra um galho, né? Já quebra um baita galho. Mas aí que tá, por isso que é interessante você... Na verdade, você vê os caras que mais tiram bom proveito do Z-Remesher, são os caras que entendem como funciona a modelagem poligonal. Porque daí o cara vai conseguir ter um controle da malha. Você sabe onde botar suas guides, você sabe qual... Mesmo assim é importante, né, ter esse controle, porque você tem que fazer, né, porque, por exemplo... exato. Por exemplo, lá que você esteja numa situação específica de topologia, que seu personagem tem uma proporção diferente. Você precisa entender como funciona isso, tipo... Tá, explicando o Z-Remesher, é uma ferramenta do ZBrush que ele auxilia você dar as guias para o ZBrush atualizar a malha de um jeito mais lógico, né? Imitando talvez essa coisa da modelagem poligonal. Isso, ele ajuda você a redirecionar o fluxo da malha, sabe, de uma maneira automática. Então você, em vez de você ter que redirecionar o modelo todo, você põe algumas guias que orientam ele como calcula o restante da malha, né? Isso, com certeza. É exatamente isso. Saca? Então, tipo... Porque quando a gente faz retopologia nos softwares, né, Maya, Max, você tem que fazer um quadradinho por quadradinho, fácil, né? Fácil. É fácil. Saca? E não tem como fugir disso, pelo menos não por enquanto. E aquele negócio assim, você vê, eu acho que é uma realidade da indústria, assim. Você pega aquela galera que veio da sofrência mais antiga, sabe? Esses caras hoje tiram de letra isso, sabe? Então eu acho que também é uma parada assim, quanto mais automatizado tu tiver, mais o cara que souber essas coisas vai saber se diferenciar, sabe? Porque você sempre cai em situações específicas que você lida com uma necessidade específica pro seu modelo, pra sua topologia ou pra coisas do gênero, assim. Então, gente, é bom saber poly by poly, hein? É uma grande dica, eu acho. E qual você acha que são os fundamentos, por exemplo, da modelagem no ZBrush e na modelagem poligonal?
Eu vejo muito mais assim, na modelagem poligonal você tem que ter muito mais cuidado, você tem que realmente saber o que você vai fazer ali. Porque se você erra, você, sei lá, mudar aquela malha que você fez, às vezes é bem complicado, sabe? Porque o controle ali... Às vezes mais fácil é fazer de novo. É mais fácil remodelar do que... Que é uma questão que, tipo, a modelagem poligonal é diferente, por exemplo, você tá indo no ZBrush esculpindo, né? Ela exige muito planejamento. Você tem que ter um bom planejamento. Ela exige muito planejamento. Não que no ZBrush não precise, mas eu acho que no Poly by Poly você tem que ter mais cuidado. Sim, porque se você às vezes... Dá mais dor de cabeça. Começa a modelar com uma base, com um pouco polígono, você não consegue inserir muitos detalhes nela, você vai tendo um monte de problemas conforme o processo. Mas eu acho que tem tipo, algumas coisas na modelagem poligonal, por exemplo, você entender como funcionam polos, você aprender como você redireciona a malha. Então, você aprender tipo, topologia, edge flow e outras coisas são os fundamentos da modelagem poligonal. Mas assim, isso a gente não vai explicar nesse vídeo, mas no geral é você entender como você controla a sua malha, assim. Quanto ao uso de mesa digitalizadora, assim, vocês... Qual mesa usar? Essa é uma boa pergunta. A gente tem aí uma marca que é bem conhecida do pessoal, que é a Wacom, né? A Wacom. Acho que ela é a mais conhecida, na verdade. Sim, exato. Dentro ali você tem vários modelos e tal. Sim. E assim, pra modelar, eu acho que os mais básicos você já consegue, assim, sabe? A bambu básica. Ainda existe a bambu? Nem sei se existe a bambu. Eu acho que, na verdade, não chama mais bambu, acho que mudou pra Intus agora. Intus agora. Mudou pra Intus, mas na minha época era bambuzinho. Tinha bambu que era bem simples. Ô, nome, você já vê que é... Eu comecei aprendendo com que é ripa porque era bambu, eu também. Eu acho que ela é melhorzinha, assim, pra você começar. Não precisa ser uma mesa digitalizadora tão grande, aí você tem modelos, né? Pequeno, médio, grande. Eu uso uma pequena, eu gosto mais de modelar na pequena ali. Que a grande você tem que, sei lá, fazer um arco muito grande com o braço ali e tal. Mexer muito. Aí te dá uma coisa no ombro igual eu tô agora. E aí entra uma diferença bem brutal, né? Porque, por exemplo, se você vai modelar poly by poly no Maya, você não precisa de uma mesa. Você pode fazer no mouse. Você pode fazer no mouse, mas se você vai modelar no ZBrush, esculpir... Aí, meu amigo, você precisa de uma mesa. Porque o mouse não tem sensibilidade. Dá pra fazer no mouse? Dá pra fazer, mas você vai levar muito tempo fazendo. Eu acho legal a gente falar também... sobre exercícios. Gente, a cada 15 minutos, dá uma alongada... Alonga, vocês são jovens aí, né? Exato. Vocês vão ficar velhos um dia. Se não alongarem... Se não alongarem, já era. Mas um negócio legal da gente falar de diferença de modelagem é, tipo, por exemplo, qual que é a diferença... O que é modelagem, por exemplo, que o pessoal fala? Hard surface e orgânico. Isso, legal. Você jogou na roda? Eu joguei na roda. Eu acho que modelagem hard surface é tudo... É que é difícil. É que é mecânico. Se vamos separar, vamos separar bem. Orgânico, sei lá, animais, pessoas, monstrinhos. Isso. E hard surface é coisa mecânica. E total. tudo que é ambiente, né? Ambiente também. Ambiente você pode considerar hard surface também. Que ela vem esses termos aí, muitos desses termos vêm do inglês aí, hard surface, né? Superfície dura. Eu acho que é legal, é melhor você falar orgânico e inorgânico. Inorgânico, né? Melhor. Inorgânico. Só que você bota a modelagem inorgânica e o cara pensa, que porra é essa? Vai modelar só morto? Só gente morta? Só de zumbi. Sabe, mas é uma diferença bem grande, né? Que tem das duas. Que gente morta não é. Errado isso aí. Modelar gente morta? Ainda, não sei. Não, ainda é orgânico. Acho que é orgânico, gente. A gente pulou a aula de ciência. Por isso que a gente modela. Mas assim, no geral, você vê uma diferença, por exemplo, em empresas tipo a ILM. Você tem caras especializados em modelagem hard surface. Verdade. Sabe, eles contratam caras só pra modelar hard surface. É um caso, acho que a parte pra só empresas de muito alto nível, assim. Você tem uma diferença do modelador de hard surface
pro cara que modela personagem, assim. Mas se a gente vê um cenário brasileiro, pelo menos a galera que modela tudo, né? Você é meio que obrigado, assim. Lá fora você pode até ser mais especialista, assim. Sim, aqui no Brasil você acaba tendo que fazer um pouco de tudo, né? Não tem como fugir. E se você pudesse dar uma dica para como as pessoas fossem começar, qual dica você daria? Eu acho que, assim, hoje em dia a gente tem muita informação na internet. Se você for lá no Google, no YouTube... O YouTube da Escola Revolution. Isso, vai no YouTube da Escola Revolution lá que você já vai ter muita coisa, hein? Tem uma palestra do Giovanni, do Revolution Now, né? Que você modela o busto de um personagem cartoon. Completo, até a parte de pintura. Bem legal esse. É verdade. Aí muito legal, Giovanni, parabéns. E logo vai ter a Semana de Arte Digital Online, onde o Giovanni esculpe um bichão e renderiza ele inteiro. E o Gustavo também esculpe uma hormona? Eu não esculpo, eu modelo. Desculpa. É só dar desculpa. Eu só dou desculpa. Você modela eu modelo do início ao fim. Isso, exato. Uma arma do Winston do Overwatch. Você tinha falado de alguma dica? Talvez eu acho que começa do básico, começa do simples ali, né? Tem muita informação. O que eu gosto de frisar é o seguinte, é que é legal que a gente tenha muita informação, mas muita informação que a gente tem é informação ruim. Então, pra quem tá começando, tem que ter um cuidado, assim. Conhecer bem a fonte, Conhecer bem a fonte, é verdade. Então vai lá, começa por poly by poly, entenda o que é um polígono ali, né? Vai lá, pesquisa e tal. Porque às vezes a gente falando assim ainda fica uma coisa um pouco mais abstrata, né? Sim. Porque a gente acaba caindo na área da abstração também na modelagem. Sim, 3D, exatamente. Né? Então vai lá, procura poly by poly, como é que funciona isso? Já é um comecinho. Sim. Já. E a gente tem uma matéria no revolucional.com.br que fala sobre o que é modelagem em termos mais técnicos, qual é a diferença de um software tipo Maya e um software tipo ZBrush, o que é escultura e o que é modelagem, sabe? Escultura digital e modelagem 3D mais poligonal. Mas você recomendaria começar por isso? Começa entendendo o que é polígono, né? Vai lá, pesquisa. Aí você começa meio que entender como é que o software funciona, daí você consegue utilizar ele um pouco melhor ali a seu favor, né? Sim, exatamente. Eu acho que se eu fosse dar uma dica também seria a mesma coisa. Tipo, pro ZBrush, começa a esculpir. Porque assim, você pode escolher, eu quero modelar hard surface. Então vai lá, pega um Maya, 3D Max da vida. Ou eu quero fazer personagem orgânico. Daí começa no ZBrush aí. O importante, gente, é vocês estarem felizes. Você vai lá, senta na sua cadeira e modela, esculpe, desenha. Sim. Isso aí, esquece do mundo. Sim, exato. E o importante, eu acho que um approach interessante para quando você vai estudar modelagem, seja lá no Maya ou seja no ZBrush, pelo menos é uma perspectiva que eu tento dar para os meus alunos, modelar o máximo com o mínimo. Então você não precisa saber 100% das ferramentas da modelagem para modelar uma parada super foda. Isso é uma coisa que acaba sendo até um mito, né? Nossa, eu preciso saber todo o software. Não, você não precisa saber todo o software. Cara, com 15% das ferramentas de modelagem você modela tudo. Verdade, com certeza. Também sou a favor. Sabe? Sou a favor. Sabe, porque então até hoje eu não aprendi a usar todas as ferramentas. Porque primeiro no Maya é impossível, né? Vai. Porque, tipo assim, uma coisa bem que eu acho que muita gente acaba se travando, assim, é que como aprender software é uma questão mais didática, assim, as pessoas acabam recorrendo, eu vou aprender todas as ferramentas, quem sabe aí eu consigo começar a modelar. Não, é errado isso aí. Você vai se frustrar se tentar fazer isso. Porque você não vai saber como aplicar nenhuma, você vai só aprender um monte de ferramenta, mas aí na hora de aplicar elas e saber como elas funcionam de verdade, você não vai performar bem. Então acho que tem que ter uma boa razão, assim, de teoria e prática, assim. Se aprende uma ferramenta, vai lá e fica 2 horas vendo tudo que ela faz. Fuçando. Não pode ter medo de fuçar no software. Vai estragar. Não vai estragar o software. Você tem que fuçar mesmo. O Maia não vai morrer, né? Não vai morder você. Vai estragar seu computador, né? Exato. E eu acho que é um pouco do medo que as pessoas têm que perder, né? De ir lá e modelar, pronto. Porque a primeira vez que você abre um software 3D, você vai falar, nossa, quanta coisa, o que eu tô fazendo aqui, né? Eu lembro que a primeira vez que eu abri e falei, nossa, não vou fazer isso. Fechei e vou fazer outra coisa. Eu lembro que a primeira vez que eu abri foi o Max. Aí no outro dia que eu voltei. Foi o Max e eu aprendi a girar o cubo. Então eu chamei meu pai, olha pai, o cubo não, o teapote. Aí olha pai, tá girando. Chamou a família inteira. E ficou nisso, assim, sabe? Às vezes eu abria só pra girar, assim, nossa, que foda que eu sou, eu sei girar esse teapote. Não vi parte do Max, mas era só isso.
quais são as áreas de atuação para quem quer ser um modelador 3D? Quais são as áreas? No Brasil, eu acho que a maior área que a gente pode ter é publicidade. Exato. Publicidade tem muita coisa. E aí você vai dividindo essas áreas, né? Você pode fazer personagem para propaganda, pode fazer modelagem hard surface para packshot, né? Packshot. Tá, explica aí o que é packshot. Ah, packshot. O que é packshot? Packshot. Packshot é um pack do seu shot. Assim, quando a gente vê muitos modelos de revistas, dessas de publicidade... Perfume, né? Perfume. Normalmente, galera, não é uma fotografia, não é de verdade. Normalmente é um 3D. Isso. Então, packshot é tipo a representação digital de um produto. Isso. Então, você tem tanto um creme, quanto um remédio, quanto um sapato, quanto um tênis representado digitalmente, entende? É um shot, uma imagem em still, tá? Still, no caso... Imagem que não tá em movimento, tá em movimento, sabe, de um produto específico, seja ele qual for, um violão, um carro, pode ser um packshot. É isso que a Thaís falou. E para essas áreas de publicidade, assim, tem muito espaço ainda. Tem muito espaço. E até a área de game no Brasil, né? Uma área que tá crescendo muito. Você tem modelagem pra game aí também. A gente tá vendo várias empresas de game abrindo, né? E aí você vai se perguntar, nossa, mas tem alguma diferença de modelar pra game ou fazer um packshot? Tem algumas diferenças, mas... Pense que todos os modelos que você vai fazer, tanto para packshot quanto para game, todos vão estar usando polígonos ali, todos vão seguir basicamente as mesmas regras aí. Sim. E aí, cada área vai ter uma coisinha em específico que não cabe a gente falar agora, né? Quem sabe no próximo podcast a gente fala sobre modelagem para game. Se vocês quiserem, deixa aí nos comentários que a gente pode fazer um podcast sobre high poly e low poly, que é modelagem para animação e o que é modelagem para games. Acho muito legal. Boa. É um bom tema. Mas, no geral, eu acho que é isso que o Giovanni falou. Você tem esse mercado de publicidade e você também tem a questão dos games, tá? O mercado de games, que é um mercado que tem crescido bastante no Brasil. E tem também uma questão, acho que é um outro mercado que tem, é o de maquete eletrônica, né? É verdade, maquete eletrônica que é bem grande assim também. Né? O mercado de maquete é um mercado bem grande, com suas necessidades específicas. O que é a maquete eletrônica? Maquete eletrônica é um mercado de desenvolvimento de imagens para arquitetura, assim. Você tem um prédio lá e você quer conceitualizar ele por uma propaganda antes dele existir, ou para vender para os clientes. Você vai lá e faz em 3D, um arquivício. Você faz ele em 3D, porque é muito mais barato do que construir um prédio. pra só depois o cliente aprovar, né? Então o cliente aprova antes e depois constrói, olha só, ok. E aí, se o cliente não gostar desse jeito, aí fodeu. Bem, e a gente também agora tem essa lei do audiovisual, né? Então tá vindo várias séries de animação, então o mercado de animação também tá crescendo. Mercado crescente agora, né? Sim, a gente tá num mercado positivo. Eu acho que publicidade talvez não tanto, né? Eu não sei se... Acho que publicidade sempre vai ter, sempre mercado. Vai ter. Mas eu acho que uma coisa que tá crescendo muito, desproporcionalmente ao que a gente tinha antes, é isso, é audiovisual e games, né? Games é demais. Games, você cada vez mais ouve falar assim, empresa de game nova, até FG, pessoal no Santa Catarina, pessoal no Rio Grande do Sul, no Nordeste, tá? Tipo, tem várias empresas de game se destacando bastante no espaço, até com essa nova lei que teve esses novos editais para games que o governo tem incentivado, eles têm abrido espaço para bastante gente começar a produzir seus próprios jogos. Mas isso é o que a gente vai começar a ver agora, né, no futuro. Isso. Essas empresas que vão dar um boom, assim. Isso, mas eu acho que um negócio que é legal falar é que, tipo, se a gente fala do nosso mercado, ele é generalista, né? Então, tipo, generalista é a pessoa que sabe fazer de tudo no 3D, modelagem, textura e render. Que sabe fazer de tudo e não sabe fazer nada. Não fala isso, Giovanni! Tem generalistas super fodas. Que você é o quê, Giovanni Kozlowski? Eu sou generalista. Eu não sei nada. Eu sou generalista também, galera. Eu não sei porra nenhuma. Eu sou uma parte. E a pira, eu acho maior, no sentido assim, como o nosso mercado não é um mercado que tem muita grana injetada, então quando você vai entrar numa empresa, você precisa ser o mais valioso possível. Em que sentido? Se você só modelar, quando tiver acabado o trampo de modelagem, não necessariamente você vai poder fazer outro tipo de trabalho. Então, geralmente, para você se inserir dentro da indústria, geralmente é legal ter modelagem e um complemento. Por exemplo, modelagem e textura,
sabe? Modelagem render. Aí eu acho que pra quem tá aprendendo, assim, às vezes fala, nossa, mas eu tô começando a querer aprender a modelar, vocês estão falando que eu já preciso saber fazer outras coisas, mas como assim? É a vida, filha. Mas eu acho que assim, esse conhecimento que vem depois é um negócio que vem natural, assim, você tá lá, sei lá, modelando o seu carro, de repente você quer fazer uma textura pro seu carro, aí você vai lá, estuda um pouquinho e faz a textura. Porque nos softwares, né, de modelagem, eles são tudo cinza, né? Então se você quer aplicar uma cor ou um material diferente pro seu modelo, aí você tem que aprender shader, tem que aprender textura. E render. É aquela coisa que eu falei, vai ser natural, né? À medida que você vai tendo a necessidade de fazer alguma coisa, ali você vai lá, dá uma estudada, pesquisa. E vai começar feio, fato. Tudo começa feio. Tudo começa feio, você olha assim, puta que pariu, esse computador não sabe fazer essa parada direito. O computador do computador. Quando você mas no começa, fim não é o computador, você começa, cara, eu, por exemplo, quando eu começo a fazer um personagem de brush, eu falo, nossa, que merda. Eu tô nessa área, meu Deus. O que eu tô fazendo aqui? Opa, não, tá melhorando, legalzinho. Tá ruim ainda, tá melhorando. Opa, de repente, quando você chega ali no fim, tipo, tá o personagem pronto. Então é uma coisa que você tem que ter calma, né? No final já vai estar assim, Graçete, espera que eu tô chegando. Isso é uma boa dica, né, gente? Não desistam dos seus modelos, porque realmente... Você leva um tempo ali pra trazer, né? Qualquer modelo, na real. Qualquer modelo. Porque se você começar e tá maravilhoso, aí sim tem algum problema. Você fala, porra! Exatamente. Então é bom também essa questão do senso crítico, né? De você ter paciência pra... Todo mundo tem um tempo de evolução, né? É verdade, com certeza. Paciência pra estudar, paciência pra tudo ali, senão você não consegue evoluir. E, gente, 3D você precisa de paciência. Porque o software não ajuda, dá pau, cracha. Uma grande dica é salvar sempre. Tá aí a dica do podcast. Sempre salvem seus arquivos, se vocês não querem ficar sem eles. Mas eu acho que, no geral, o que fica desse podcast pra gente é que modelagem é um ato de você criar todas as coisas, tudo o que você pode ver no 3D, sabe? Não com a cor, né? Vamos lembrar disso, que você dá a cor, o processo da textura e do shading. A parte de modelagem é mais realmente um modelo. A forma, tipo argila, né? É a forma. É argila. Você resolveu bem, a forma que você tá fazendo ali na modelagem. Exatamente. E, assim, os outros processos que vêm pra frente, vêm todos pra complementar. Então, por isso que às vezes você tá fazendo curso de modelagem, mas, professor, você já tá falando que você precisa aprender textura. Porque pra criar uma imagem final daquele modelo, só a modelagem ela não é suficiente, existem outras etapas e é um aprendizado infinito, né? Com certeza. Você não vai aprender nessa sua jornada aí, se você quiser sempre evoluir, você não vai estudar só 3D, né? Um monte de área que você tem que estudar, fotografia, um monte de coisa assim, sabe? Sim, pintura, sabe? De tudo um pouco, assim, pra você aprender a se expressar suas ideias no 3D de uma maneira eficiente, né? Isso, com certeza. Mas eu acho que, no geral, é isso, né? Pra esse podcast. Acho que é isso. Gente, 3D é muito legal. Esse é o resumo. 3D é sensacional. 3D é legal, se não fosse, eu nem tava fazendo. Vem pro 3D. Mas Venha para o lado negro. 3D é melhor. Para com isso de tentar fazer outras coisas. Pra que fazer 2D, 3D? Tem um D a mais. Pra que fazer administração e ciências contábeis? Fazer 3D. Quem quer fazer administração? Administrar o quê? Se existe 3D, né? Mas eu acho que é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre o que é modelagem. A gente acabou de falar de textura e a gente fez um podcast, eu e o Giovanni, sobre o que é textura. Sobre o que é textura. Então também. Isso vai virar uma série nossa daqui a pouco. E a gente também fez um sobre o que é render, não é? Não, esse é sobre o futuro do render. É o futuro do render. Futuro do render. A gente fez um sobre o futuro do render, se você já tiver um... nívelzinho básico. A gente convidou aquele cara chamado Nostradamus, né, Felipe? Falar um pouco. Senhor Délcio E Gomes. o Goku. E o Tilima, o Goku, pra participar desse. E que ficou bem legal também. A gente quer fazer outro sobre o que é render, o que é várias outras coisas dentro da nossa... O que é, Rodrigo? Sabe? O que são várias outras coisas dentro da nossa área. A gente vai continuar fazendo essa série, se vocês gostarem. Deem dicas pra gente lá, falem, a gente quer saber sobre isso aqui, gente. Para e fala sobre isso. Coloca aí nos comentários. Se vocês quiserem, a gente quer saber como faz miojo. A gente vai lá e faz um vídeo de como fazer miojo. Muito bom. No 3D, é claro.
Tá, mas no mais é isso, né? A gente fica por aqui nesse vídeo, mas... Sim. Nesse vídeo, nesse áudio. Nesse vídeo, não, nesse podcast mais incrível do universo. Então é isso, galera. Falou. Muito obrigada por você ouvir até aqui. Escute os outros conteúdos, nossos outros podcasts, que também é muito legal. E a gente se vê na próxima, deem dicas de outros temas. Ok? É isso. Ok, A gente vai embora agora. Tchau, gente. Agora. Tchau. Tchau. Adeus. Tchau. Falou? Você tá aí ainda? O que você tá fazendo nesse... Vai embora, acabou o podcast. Pode ir, acabou. Ah, Acabou, pare, não chega, vamos chega, falar chega. mais nada. Vai lá, Mentira. estudar 3D. Mentira, agora a gente vai contar um segredo pra você que ficou esperando até o fim. agora a grande verdade sobre o 3D. Fala aí, Gustavo. É a verdade, gente. É a grande verdade sobre o 3D. É que o 3D é...